Olá, se tem uma coisa que eu simplesmente adoro dentro da constelação familiar, é essa possibilidade de considerar o olhar do outro, a história do outro, a percepção do outro, as construções do outro. Quando você percebe aquela pessoa, você sai das suas percepções que você tem sobre aquela pessoa e passa a considerar outras hipóteses. Ampliando, então essa possibilidade de expansão que a constelação familiar oferece, para mim é incrível. E talvez a mais profunda dessas construções seja a que eu vou trazer hoje para vocês. Estava refletindo muito sobre a construção da figura da mãe, eu percebi esse movimento dentro da minha vida e eu tive que correr aqui e compartilhar com vocês. E com certeza que esse insight vai repercutir para uma reflexão de um final de semana inteiro. Tornar-se consciente desse olhar que você tem para sua mãe é tornar-se consciente do olhar que você tem para a vida. E tudo isso por quê? Porque nós recebemos a nossa vida, né, essa oportunidade de estar aqui através dela. Se a nossa mãe não tivesse se alimentado, se a nossa mãe não tivesse se cuidado durante o período que nós estávamos dentro da barriga dela, nós não estaríamos aqui. Existe muito uma cobrança por uma figura de uma mãe idealizada, né? Só que essa idealização, ela acontece baseada nas nossas percepções. Cada um vai ter uma mãe. Se você se torna uma pessoa que julga muito, então se você olha e fala, eu não recebi isso da minha mãe, minha mãe nunca foi presente, minha mãe. Quanto mais você julga, quanto mais você critica, quanto mais você destaca o que distancia sua mãe da figura de mãe ideal para você, vai se colocar em contextos onde você sempre vai ser questionado. E a sua vida não flui. Por quê? Porque quem está parado ali questionando não é o adulto. Porque o adulto, ele consegue entender e considerar que todo mundo tem uma história, que existe uma mãe real e que essa mãe real, ela foi criança um dia. E que essa mãe real tem os seus traumas, os seus medos, as suas próprias construções. Por detrás dessa mãe ideal existe uma mãe real, com medos, com angústias também. Né? É uma mulher ali a ser considerada. E o adulto, ele consegue ter essa consciência. Por quê? Porque ele já vestiu essa camisa. Ele está nessa posição. Né? O adulto, ele tem essa consciência porque ele está nesse lugar. Então, provavelmente, se você está nesse momento julgando a sua mãe, falando, mas porque ela podia ter feito isso, teria ter feito aquilo, né? Se você se encontra nesse momento fazendo esse movimento, é porque provavelmente quem está olhando por essa mãe não é um adulto, é uma criança. E é uma criança ferida que também precisa ser acolhida, que também precisa perceber a existência dessa mãe real. Acessar essa informação sobre o olhar que nós temos pela nossa mãe, exercício intenso, principalmente se você possui uma relação complicada com sua mãe. Então, olhar para certos comportamentos, né, olhar para certas atitudes e falar como não julgar pode ser difícil. Se você olhar para ela e conseguir perceber que ela ofereceu para você os recursos que ela tinha dentro dela, diminui a bagagem. Se existe um pensamento que eu repito várias vezes ao longo dos vídeos, nós vamos oferecer para o outro aquilo que nós temos. Se você de repente olha para uma mãe e você fala, mas a minha mãe, como que eu vou conseguir olhar para minha mãe dessa maneira? Eu preciso olhar para ela, mas como eu vou conseguir se ela é uma pessoa que nunca se importou por mim? Considere olhar para a história dessa pessoa que você fala que nunca olhou para você. Considere entender a bagagem que essa mãe trouxe para você. E considera que essa criação foi construída por uma criança ferida ali atrás. Você olha assim, nossa aparência física é de um adulto, mas o comportamento é de uma criança que vive a expectativa ainda. E quando você vive a expectativa, você não está considerando a história do outro. Você quer que o outro se comporte como você julga legal, como você determina como bacana, né? Quando você solta a expectativa, você está considerando apenas o ponto de vista dele, só a sua história e a história dele. A mãe é aquela figura que transmite a força para a vida. Então, o único sentimento, né, que deveria teoricamente existir, um filho e uma mãe, é o sentimento de extrema gratidão.
quando você não consegue olhar para sua mãe com gratidão, você não consegue olhar para a sua vida com gratidão. E aí você fala, eu faço exercícios de gratidão todos os dias e mesmo assim eu não consegui acessar essa prosperidade. Todo mundo fala que o primeiro passo para acessar a prosperidade é ser grato pelas coisas que lhe acontecem. Mas se você não consegue apreciar a sua mãe, como você vai apreciar a vida? Entendeu a incongruência? Então a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje era esse olhar, né? Perceba se você está preso, né, na figura, na expectativa da mãe ideal, ou se você já olhou para sua mãe como uma mãe real. Vou trazer para vocês uma frase que, assim como o mantra que eu trouxe há um tempo atrás, do eu me aceito, eu me aprovo, eu me amo, que ajuda a trabalhar a questão do medo da rejeição, essa frase é uma frase sistêmica, então ela tem o mesmo poder de transformação. Então, quanto mais você vai repetindo ao longo do dia, você vai se tornando consciente da mãe real que existe, né? E você vai substituindo esse padrão de mãe ideal, essa informação de mãe ideal, pela informação da mãe real. Então eu vou ler para vocês. Eu compreendo a sua dor agora, mãe, seja ela qual for. A partir de hoje, eu não te cobro mais nada, porque de você eu já recebi o suficiente, a vida. Pois é, gente, quando eu falo eu compreendo a sua dor, eu estou considerando que aquela mulher incrível tem uma história. Entendo que você tem suas construções também, eu entendo que você tem uma história, eu entendo que foi uma criança, que você tem os seus traumas, eu entendo e respeito e não te cobro mais nada. Então é quando um adulto se vira para um outro adulto e aceita aquele outro adulto. E aquela criança que precisava crescer, ela cresce. Se você ainda se encontra julgando, você não acessa essa abundância, você não acessa a prosperidade, você não acessa o sucesso nos seus relacionamentos, porque uma criança não ganha dinheiro, uma criança não casa, uma criança não trabalha, né? Então só fica fazendo mimimi. Não é uma criança que faz mimimi no trabalho, é uma criança que faz mimimi nas relações, é uma criança que faz mimimi com o dinheiro. Eu quero isso agora, me dá, né? Ela não cresce. Eu venho sempre citando a Lucilena Galvão e esse pensamento, essa grande reflexão, né? Esse grande ensinamento que ela nos trouxe, vida trama para sua evolução. Então, um dia essa criança vai crescer. Você pode facilitar e promover esse movimento ou esperar que esse momento aconteça. Quando a vida se encarrega de fazer isso, as transformações podem ser mais dolorosas, porque elas são impostas. Quando a vida impõe, para você perceber a lição que ela está querendo te dar, às vezes você fica anos dentro daquela mesma lição até você perceber ela, né? Então, essa é a minha sugestão para hoje. Imagine você criança olhando para sua mãe. Olhe para sua mãe com aquela mesma ternura, com aquele mesmo carinho, né, às vezes até com aquele mesmo medo, mas olhe para sua mãe da forma como você olhava para ela quando você era pequeno. Sinta sua mãe na sua frente. Dentro da sua mente você vai fechar os olhos e você vai abrir e você vai perceber que agora você é uma mulher, um homem, que você cresceu e que a sua mãe não está mais na sua frente, a sua mãe está atrás de você, te dando toda a força para você olhar a vida, porque quem está na sua frente agora é a vida que está na sua frente. Fazer esse movimento de eu compreendo a sua dor, eu compreendo a minha vida, eu compreendo a minha história, seja ela qual for. A partir de hoje eu não cobro mais nada da vida. A partir de hoje eu não cobro mais nada da vida. Porque o mais importante, o mais incrível, eu já recebi. É a oportunidade de estar aqui. Então eu vou olhar para isso agora. O quanto é incrível estar aqui. Vocês perceberam como essa frase, ela é... Você acredita que você está fazendo para sua mãe, mas na verdade quem está se libertando é você. Porque essa construção, às vezes mal interpretada da sua mãe, é só um filtro. É sua percepção. Você repete essas frases, você tira esse filtro. E aí você passa a acessar uma vida muito mais abundante. Bom, eu desejo que todos realmente realizem esse exercício. Quando deu vontade de chorar, chora. Deu vontade de ligar para a mãe, liga. Deu vontade de abraçar a mãe, abraça. Se permita viver esse momento. Deixa essa emoção chegar. Se você sentir que você quer pôr num papel, você quer expressar esse sentimento porque você não está preparado para falar para sua mãe ainda,
Não fala, escreve, mas deixa essa emoção vir, olha para ela, né, e acolha, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser incrível, porque para mim foi incrível. Gente, eu faço uma pausa nos insights diários e volto na segunda-feira com mais vídeos para vocês. Um bom final de semana, muito obrigada, um beijo. Em outro mundo, sim, onde só o amor é lei, me ensinou assim.